Olá pessoal, satisfação em estar com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Belo. Essa semana a gente vai dar uma pausa nos vídeos sobre a estrutura da Bíblia, em função do feriadão que a gente teve aí, que acabou que nós não tivemos aulas durante esse feriadão. Então eu vou aproveitar esse vídeo para nós fazermos uma exposição para vocês sobre chave ou palavra forte, né? Que não seja confundido necessariamente com a ideia de chave bíblica. Embora alguns textos coloquem essa ideia de palavra forte como chave bíblica, mas eu vou tentar explicar para vocês a diferença que a gente vê entre a ideia de chave bíblica, palavra forte, em função da ideia de campo semântico. Então, eu peguei um texto para a gente trabalhar, mas antes de eu falar sobre esse texto, eu queria falar sobre a ideia de procedimentos que nós realizamos no processo de interpretação do texto bíblico. Todo estudante de teologia, ele tem que aprender o feijão com arroz, né? Que a gente entende como o básico do básico da teologia, que é a tradução dos textos bíblicos do grego para o português e do hebraico para o português. Então a tradução do texto é importante. É claro, nós não temos textos originais, né? Não existe nenhum texto original da Bíblia, ou seja, um texto que tenha saído da mão do autor e chegado até nós. Esse texto não existe, pelo menos não foi encontrado até hoje. Nós temos aí algumas versões do grego bíblico e nós vamos usar uma delas, dentre as quais temos o Textus Receptus, né? Bom, mas esse procedimento, os procedimentos para interpretação, eles por obrigação devem iniciar com a tradução do texto bíblico. Mas a tradução, ela não pode acontecer aleatória, ou seja, eu vou pegar um fragmento qualquer de texto e traduzir, não. Existe um processo de delimitação literária que nós chamamos, ou seja, a gente pega uma parcela do texto que tem sentido interpretativo e trabalha ele. E nós chamamos isso de delimitação. Existe uma série de procedimentos e exercícios que ajudam a gente a compreender como é que delimita um texto. A gente faz esses exercícios nos seminários. Então esse é o básico, né? Você precisa saber traduzir o grego e saber traduzir também o hebraico. Senão você não tem condições de interpretar o texto bíblico. Você vai ficar refém das traduções em português, que são cheias de problemas. Então é ideal que cada um produza sua própria tradução. Aí você me fala assim, Belo, mas no meu curso de teologia eu não aprendi. Bom, então você não fez curso de teologia, você fez um curso bíblico, que é bem diferente de um curso de teologia. Aí você diz, não, eu fiz o curso básico. Não, o básico é isso, saber pelo menos traduzir o texto e interpretar. Isso é o básico da teologia. O avançado da teologia são os debates sobre as grandes teorias da teologia, das transversalidades com a filosofia, e os mais avançados são essas áreas aí. Então o feijão com arroz da teologia é saber traduzir e interpretar o texto bíblico. Se você não sabe fazer isso, você precisa arrumar um curso de teologia que te ensine a fazer essas coisas, porque se você fez e não te ensinaram isso, você não fez curso de teologia. Bom, então vejam bem, para nós iniciarmos o procedimento, depois da delimitação do texto, que é o que a gente faz no primeiro momento, a gente começa a fazer uma tradução. Ela tem uma série de etapas da tradução. Alguns começam primeiro com a desmontagem do texto. Outros começam com a tradução interlinear. E outros ainda começam traduzindo termo a termo.
Eu vou começar nesse trabalho com vocês a tradução termo a termo. Vou mostrar, né, um exemplo aí de tradução termo a termo. Nós não vamos traduzir um texto todo aqui, porque senão nós ocuparemos muito tempo do vídeo e não daria para nós fazermos isso. Então, vou mostrar o exercício termo a termo e as etapas seguintes até chegar à ideia de palavra forte ou palavra-chave, para nós buscarmos uma ideia de interpretação em torno desse texto que nós vamos ler. Uma coisa que é fundamental saber também: você sempre deve se dirigir ao texto bíblico com interrogações, ou seja, você tem que ir lá buscar alguma coisa. Não pode ser uma leitura aleatória. Para o processo de interpretação, a leitura bíblica precisa ser objetiva, ou seja, eu tenho uma interrogação, eu tenho um problema e eu preciso ir lá no texto bíblico para encontrar uma resposta. Então, tem um texto específico que eu gostaria de ver e tem um questionamento ali. Então, eu vou pegar esse texto, vou delimitá-lo lá no texto grego ou no texto hebraico, dependendo se for Antigo ou Novo Testamento. E depois de delimitado, eu começo o processo de tradução para eu chegar naquela palavra forte que basicamente vai me dar uma orientação fundamental para eu trabalhar essa ideia que eu tenho em torno do questionamento do texto. Então, vamos lá, nós temos aí o texto de Lucas, o capítulo 19 de Lucas, ou seja, nós vamos falar sobre a passagem de Zaqueu. Então eu quero encontrar chaves para Zaqueu, ou palavras fortes. São várias palavras, são vários termos que podem abrir caminhos de interpretação dentro do texto de Zaqueu. Mas eu quero trabalhar 3 palavras específicas. Então, qual é o procedimento? Primeiro, nós vamos trabalhar a tradução termo a termo. Vocês vão ver no quadro ao lado aí como é que funciona essa tradução termo a termo. A gente cria uma tabela, desmonta o texto e vai traduzindo termo a termo. Olha, essa tradução ela é lexical, ou seja, ela é com base no léxico ou dicionário grego-hebraico. Mas é preciso prestar atenção na hora que você for fazer essa tradução. Por quê? Porque o sentido da palavra, nem sempre o léxico dá precisão. Então você precisa buscar recurso a outro tipo de dicionário. Há dicionários que são baseados no campo semântico. Esse é o melhor dicionário para você trabalhar. Por quê? Não só trabalha a interpretação ou a tradução do texto, não só trabalha a tradução do texto, mas trabalha também o campo semântico que envolve aquela palavra que você está traduzindo. Então, o dicionário lexical é importante? Ele pode te dar uma base. A primeira tabela você faz a tradução lexical, que é essa tradução termo a termo. Depois, a gente faz um segundo exercício, uma segunda técnica para o processo de tradução. Essa primeira parte termo a termo não é uma tradução completa. Você precisa ter cuidado na hora de fazer esse processo de tradução, porque ele não te dá informações completas do texto. Ele apenas traduz palavras termos a termos. Depois a gente pega e faz uma tradução interlinear. A gente faz o quê? Pega o texto grego, coloca ele numa linha horizontal, conforme a disposição do texto, e abaixo dessa versão grega a gente começa a trabalhar a tradução em português. Essa primeira tradução interlinear, ela vai ter alguns problemas de alocação gramatical e também sintática, porque essa alocação gramatical e sintática vai ser trabalhada depois. Então, depois que nós trabalharmos uma tradução interlinear, a gente parte para uma segunda técnica, ou uma segunda atividade ou exercício exegético, que é o quê? Fazer a tradução ajustada gramaticalmente e sintaticamente.
a gente faz o trabalho de sintaxe e gramatical do texto. Aí a gente junta esse trabalho, bota ele numa ordem gramatical que esteja ajustadas à nossa lei gramatical portuguesa. E aí a gente, depois disso, a gente faz uma leitura do texto e observa se há algumas confusões lógicas no texto, ou seja, palavras que parecem não se encaixar muito bem naquela frase. Se essa palavra não se encaixa muito bem nessa frase, possivelmente a gente foi enganado pelo léxico e precisa compreender o quê? O campo semântico que essa palavra está envolvida. Depois de feito esse trabalho, a gente faz a tradução final, ou seja, uma versão completa de todo o trabalho que a gente fez como tradução. Pois bem, mas a tradução, ela serve para quê? Ela serve para mostrar para você como é o encadeamento das palavras, qual é o enredo literário, ou o estilo literário que aquele texto apresenta. Ele ainda não é uma interpretação, ele é uma tradução seguida de uma interpretação subterrânea. Ela ainda não está manifesta porque ela é uma interpretação que surgiu do processo de tradução. Não é uma interpretação trabalhada conforme os critérios e técnicas do processo exegético. Pois bem, vou explicar isso com detalhes para vocês compreenderem. Como que eu vou fazer isso? Depois de todo esse texto traduzido, li o texto, compreendi como o texto está desenvolvido, o enredo, o tipo de texto, o estilo literário usado ali. E agora o que eu vou fazer? O caso desse texto narrativo de Zaqueu, eu vou com 3 questões. Vou trabalhar 3 questões, três dúvidas. Vamos colocar aqui 2 hipóteses de dúvida. Primeiro, Zaqueu era mesmo chefe dos fiscais ou chefe dos publicanos? Segundo, Zaqueu era um anão? Terceiro, Zaqueu realmente era rico? Vamos com essas 3 questões aí. Então, as palavras que dão para nós a nomenclatura para essas 3 questões primeiro, o arquitelones, que é o principal ou cobrador de impostos, né, o chefe de cobrador de impostos. O micros é o quê? É o tamanho de Zaqueu. Ou seja, micros é o nome dado lá para dizer que ele era de pequena estatura. Já vamos explicar isso. E a terceira, o rico, que é o Plúsius, ou Plúsius, dependendo aí da transliteração que você encontrar aí nos dicionários ou nos léxicos. Eu gosto de usar Plúsius. Então, essas 3 palavras. A primeira palavra, o arquitelones, vai me dar uma resposta até mais simples. Se o Zaqueu, ele realmente era, como diz a tradução, o chefe do cobrador de impostos. Então, depois de lido esse texto, fiz algumas comparações com o uso desses termos e dos prefixos e sufixos usados nesse texto, nessa palavra, nesse termo, arquitelones, e aí eu encontrei o termo arquieros. O que é arquieros? É o sumo sacerdote. Então, arquieros é sumo sacerdote e o próprio léxico, ele já me diz que aqui essa tradução é chefe de publicanos para algumas traduções ou de cobrador de impostos. Mas o prefixo arque, como é o mesmo usado no termo para arquieros, quer dizer, sumo sacerdote, ou seja, o principal sacerdote, ou sacerdote
maior. E o caso de Arquitelones, o que é Telones? Telones é cobrador de impostos. Bom, se Telones é cobrador de impostos e Arque é um prefixo que dá a ideia de superior, ou está acima, então está claro no texto que Zaqueu de fato era chefe dos publicanos, ou ele era chefe de cobrador de impostos. Para essa palavra Arquitelones, nós temos semânticas específicas de interpretação. Quais são as semânticas de interpretação para o Arquitelones? Primeiro, nós temos que ter a ideia seguinte: nós estamos falando de Jericó. Jericó está dentro do contexto da Judéia. A Judéia está dentro de um contexto palestino. O palestino está dentro de um contexto romano. Ou seja, nós estamos saindo de uma região micro, que é Jericó, para uma macro, que é Roma. Então, o processo de compreensão do Arquitelones envolve, primeiro, um contexto social, um contexto político e um contexto econômico. Todas as interpretações em torno do Arquitelones devem envolver, além da ideia de um contexto histórico do primeiro século da era cristã, porque eu só vou compreender isso entendendo que eu estou falando do primeiro século da era cristã. Compreendendo isso e compreendendo que envolve cadeias sequenciais de comandos políticos ou de governos. Ou seja, Jericó não é uma cidade independente, ela não vive por si. Então ela está submetida a um conjunto de cadeias de ordenamentos políticos ou de governo. Jericó, Judéia, Palestina e Roma. Então, em torno da legalidade ou dos processos de delimitação de poder em Roma é que eu vou compreender o que o Arquitelones é e como é que ele aparece na história como sujeito ativo ou como um ator de eventos. O Arquitelones é interessante porque a gente percebe que Zaqueu ele é odiado por sua vizinhança, pelos judeus. Eles não são simpáticos de Zaqueu pelo fato de ele ser cobrador de impostos trabalhando para Roma. Ele como um opressor, ele trabalha como opressor. Então ele é mal visto lá. Jericó tem um motivo a mais para odiar Zaqueu. Por quê? Jericó era produtora de bálsamo, o famoso bálsamo de Jericó. Não é bálsamo de Gileade, é bálsamo de Jericó. Em Jericó produzia-se bálsamo. E a segunda geração dos Herodes, da família de Herodes, fez uma revisão dos impostos. Então eles separaram impostos por categoria, por exemplo, imposto de produtos de animais, impostos sobre produtos de portos e impostos sobre produtos das árvores. E o imposto sobre produtos das árvores incidia em torno de 50% de imposto. Então a cobrança de imposto feito pelos telones submissos ao Arquitelones, que era o caso de Zaqueu, eles chegavam para cobrar o imposto e eles levavam a metade do valor da mercadoria. E o bálsamo é uma mercadoria complicada de você trabalhar com ela, porque há um processo de conservação, porque ele não pode perder a densidade, não pode perder o cheiro. Então o processo de armazenamento e coleta do bálsamo era extremamente complicado. Então era o produto principal de Jericó. E o Zaqueu era o cara que cobrava impostos, ou ordenava a cobrança de impostos por
por esses produtos, né? E uma coisa interessante nessa questão toda, nessa cobrança de impostos aí que Zaqueu coordenava, é que esses impostos eles poderiam variar, não só de 50% até mais, dependendo de o fiscal, o telone ser corrupto ou não. Então isso era complicado, por isso que o ódio era muito grande sobre os fiscais e principalmente sobre Zaqueu. Então essa é uma chave para Zaqueu, o arquitelones. Daí, isso não é uma mensagem bíblica. Isso é importante vocês entenderem. Não é uma mensagem bíblica, por quê? Porque a pretensão da exegese é interpretar o texto na ocasião em que o texto nasceu. Ou seja, como ele foi escrito, a intenção para aquela obra literária naquele momento. Então não é uma hermenêutica. Agora, se eu quiser tirar esse texto, usá-lo para eu transformar isso em mensagem cristã, esse é o caminho para encontrar. Primeiro o trabalho exegético, que vai me dar essas informações. Para depois eu ver se isso é possível aplicar à igreja ou à comunidade cristã, esse fator que eu consegui encontrar. Outra coisa também, além do arquitelones, é o micros. Tem muita gente que fala que Zaqueu era um anão. Zaqueu não era um anão. Micros é um adjetivo, não é um nome, não é nominativo. O termo micros lá não está como nominativo no grego, está como adjetivo. Porque se Zaqueu fosse anão, ele ia ser tratado como um anão, ia ser tratado lá como um caso nominativo. Por quê? Porque os anões eram conhecidos. A gente vai ver imagens de tumbas de anão no Egito. Então o anão era conhecido, o anão ficou muito famoso como pessoa perto da Idade Média. Eles eram inclusive usados como espias, né, em alguns casos aí. Eles não eram muito populares na era de Jesus Cristo, mas eles eram conhecidos, os anões eram conhecidos. Então, se Zaqueu fosse anão, estaria lá o micros como um caso nominativo, seria um nome, seria um substantivo ali como nome e não como adjetivo. Então, baixo era a condição dele, era a altura mesmo. A altura média de um judeu naquela época variava entre 1,60 m a 1,68 m. Essa era a variação média da altura de um judeu. Ou seja, para uma pessoa nesse nível ser considerado baixo ou de baixa estatura, ele vai ficar entre 1,30 m a 1,40 m de altura. Então, o Zaqueu possivelmente tinha entre 1,30 m a 1,40 m. Ele era realmente de baixa estatura. E tem uma série de fatores que envolvem, por exemplo, o fato dele ter que sair correndo à frente da multidão para subir na árvore, a preocupação dele ter que descer rápido, porque a multidão odiava ele. Aí você para imaginar, um cara de 1,30 m, 1,40 m, no meio de uma multidão, ele ia ser massacrado. Então, a atitude lá do Cristo, de Jesus na hora, pedir, desce depressa que eu vou para sua casa, eu vou ficar lá e tal. Então isso dá uma ideia de que Zaqueu não podia se arriscar. Outra palavra aí é o plúsios. O plúsios, para a gente saber, Zaqueu era rico mesmo? O termo plúsios é usado mais ou menos umas 11 vezes por Lucas. Lucas é o que mais usa o termo plúsios. Mas na maioria das vezes, Lucas usa esse termo de forma pejorativa, ou seja, não usa como um termo de elogio. Não rico para Lucas não é uma coisa boa.
Ou seja, ele não vê os ricos com uma boa imagem. Uma série de fatores, talvez é porque Lucas tenha sido escravo, né? Isso talvez tenha colocado um ranço nele, né? Um certo estigma com relação ao rico. Mas na maioria das vezes é esse termo que ele usa, rico, mesmo com posses, com dinheiro. Então Zaqueu, ele era realmente rico. Todas as vezes que o Plúsius aparece, está dizendo que a pessoa é de posse, ou seja, tem dinheiro, tem recursos. Essas chaves, elas são interessantes porque elas podem clarear muitas coisas para nós dentro do texto. Se você tiver que em algum momento produzir uma interpretação do texto de Zaqueu aí, que é um exemplo nosso, é claro, nós usamos o texto de Zaqueu, mas esse exercício pode ser feito com qualquer texto, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas você precisa ter o mínimo de conhecimento do grego e do hebraico para fazer isso. Se você não tiver, você vai ficar refém, você não tem garantias nenhuma de que o texto que você está usando é um texto fidedigno, a tradução está feita de maneira correta, se não foi feito nenhuma alteração ou adulteração do texto, porque essas adulterações e alterações existem nas versões e traduções bíblicas em português. Então, você que é estudante de teologia, você que pretende interpretar o texto bíblico, precisa aprender grego e hebraico. Por isso é recomendado você estudar teologia, não ficar interpretando a Bíblia como se fosse uma revistinha em quadrinho, como se fosse um jornal ou uma revista de notícia, um texto qualquer. O texto da Bíblia é um texto muito profundo. Se ele for trabalhado como ele precisa ser trabalhado de fato, com técnica, com critério, com método, você vai perceber que a Bíblia é um poço sem fundo, que dá muita margem para a gente compreender tanto a vida de quem viveu naquele período de Jesus Cristo e do Antigo Testamento, quanto da possibilidade ou não de aplicação desse texto na nossa história atual, ou no nosso momento, né? Nós chamamos isso de Citizen Lab de lá e o nosso Citizen Lab de cá, ou seja, o local de vida tanto nosso quanto deles, se é possível ou não estabelecer relações ou aplicações. Aí nós já juntamos não só a exegese, como juntamos também a hermenêutica como processos de interpretação. O ciclo total de interpretação, que é o ciclo desde o início até o final, é o trabalho de exegese, o trabalho de hermenêutica e, por último, o trabalho de homilética ou homilia, ou oratória ou retórica, que é quando o orador ou o expositor do texto, que vai apresentar sua mensagem para a plateia, elabora o seu sermão. Todo sermão bíblico deve ser precedido primeiro por uma exegese e depois por uma hermenêutica, para evitar cometer equívocos e erros no processo de interpretação do texto sagrado. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a todos aí por terem assistido nossos vídeos, por terem nos acompanhado. Queria pedir para vocês compartilharem nossos vídeos, assistirem, darem aí seu like, compartilhem com os outros amigos de vocês aí, para que eles possam, de certa forma, ter um encontro significativo com o processo de interpretação bíblica, com as ideias teológicas, como é que funciona o trabalho de teologia. No demais, muito obrigado. Eu sou o professor Belo e estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos.